Apocalipse capítulo 4. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Que criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso aqui é um cenário. Eu me lembro uma vez, para vocês entenderem de que cenário que eu vou falar agora. Eu me lembro, acho que aqui uns 2, 3 anos atrás, eu não vou me recordar agora. Talvez 2019, 2020. 3 anos atrás, mais ou menos. Eu me lembro de ir num tribunal para resolver umas questões trabalhistas. E aí eu chego no tribunal com o juiz, com o advogado, normal, o advogado da empresa, essas coisas, coisa trabalhista. E aí nós estamos lá, aí chegamos na frente do juiz. Eu me lembro que eu fiquei muito à vontade, só que eu exagerei. Eu comecei a ficar à vontade, porque ficar sentado muito tempo, chega uma hora que você esquece que você está lá. E eu relaxei de voz, só faltava colocar o pé na mesa. Não fiz isso, claro, mas eu fiquei muito à vontade. Sabe quando você começa a escorar na mesa? No começo, aí o advogado, eu vi que ele começou a olhar. Né? O juiz não se viu, não reparou, ou esperou, né? Eu sei que não chegou uma hora que ele deu um toque, falou: senta, toma, fica mais formal, fica mais calmo, falou bem baixinho. Estava à vontade demais. Bom, gente, o que eu estava dizendo é que num tribunal que a gente vai diante de um juiz, existe toda uma postura, toda uma reverência, toda uma ética a ser desenvolvido, isso diante de seres humanos no nosso país. O que é esse cenário? Esse era um cenário de um tribunal. Aqui é um cenário do trono de Deus. Este é o cenário do trono de Deus. O Apocalipse 4 mostra exatamente como que Deus está envolto no seu trono. E o que acontece lá? Qual é a principal atividade diante do trono de Deus? Qual é a postura das pessoas que entram diante de Deus? Será que eles ficam tão à vontade assim? E aí nós vamos encontrar João descrevendo isso. E agora a gente entra no livro de Apocalipse, naquilo que eu já havia dito para vocês. Alguém aqui já viu Deus? Ninguém viu Deus, nem eu. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. João também não viu. Porém, ele foi levado pelo Espírito à presença de Deus.
Só que se vocês olharem aqui no Apocalipse, como que ele descreve? Ele vai descrever Deus como um brilho de jaspe, de sardônio. Então ele não viu o rosto de Deus. Ele viu o brilho. Algum brilho ele viu, mas Deus mesmo ele não viu. Então, irmãos, e outra coisa, como que se explica isso? Nós encontramos Paulo, quando foi levado também, arrebatado ao terceiro céu, ele vai dizer que ouviu coisas e viu coisas que aos homens não era conveniente dizer. De tão grandioso o que aconteceu com ele, que não tinha como ele passar isso para as pessoas. João teve essa experiência muito parecida com a experiência de Paulo. Só que ele escreve. E o que ele faz para escrever? Quando você vai tentar explicar alguma coisa que está além do que a sua imaginação pode passar, não tem como você ser literal. A gente consegue ser literal nas coisas cotidianas. E nas coisas transcendentes. E nas coisas gloriosas. E nas coisas que ultrapassam a dimensão humana. A linguagem literal não dá conta. De tão grandiosa que é a experiência que ele está experimentando. Aí ele vai usar o recurso do quê? Do símbolo. Porque é o único recurso que traz uma riqueza maior, que pode ajudar a aproximar aquilo que ele está vendo, de uma forma que, de uma maneira talvez, vamos dizer assim, maior, consiga fazer com que as pessoas tenham uma pequena dimensão do que ele estava vendo e da experiência que ele estava tendo. E aí o João faz isso. Então, na hora de explicar, todo o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Mas na hora de explicar o trono de Deus, aí que ele encheu de símbolos. Então, vocês perceberam aqui na hora da leitura que o livro, o capítulo 4, ele é repleto de símbolos. Assim como o Apocalipse vai desenvolver no decorrer, né, dos capítulos. Então, nós vamos falar de muitos símbolos aqui. Só que o que acontece, gente? Como eu já havia dito para vocês, ao lidar com símbolo, nem sempre é fácil. Porque ele vai dar margem para muitas interpretações. E a gente precisa de alguma segurança. A primeira delas é observar como que o símbolo está sendo colocado no contexto da história. E não fora dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente pegar. Você pega a esmeralda. A esmeralda é verde. É verde? É isso, né? A esmeralda é verde, né? Aí eu vou dizer para vocês aqui, ó, então simboliza a esperança. Mas eu inventei isso, vocês perceberam, né? Não está dizendo nada, o livro não falou disso, só falou de esmeralda. O texto só falou de uma esmeralda, mas não falou que era esperança. A gente costuma dizer isso quando a gente vê a cor escarlate e dizer que significa o sangue de Jesus. A gente tem o costume. No Apocalipse, você lê o escarlate lá, o sangue de Jesus. Mas se tiver escrito que é o sangue de Jesus, aí é o sangue de Jesus. Se não tiver escrito, então não é. Você vai ter que buscar alguma referência para explicar isso daí. Essa é a grande dificuldade que faz com que o livro do Apocalipse seja tão maltratado. Ele é talvez um livro extremamente maltratado. Nós temos assim, a história apresenta grandes estudiosos da Bíblia, pessoas apaixonadas pela Bíblia. Os puritanos ingleses foram grandes apaixonados pelas Escrituras. Mas a gente não consegue aproveitar um comentário de Apocalipse deles. Se tem uma área que eles foram frágeis demais, foi a área do Apocalipse. Fizeram centenas de comentários. A gente não consegue aproveitar nenhum. Isso significa o quê? Que o livro não é fácil mesmo. Então a gente precisa de algumas seguranças. A primeira segurança é isso. Observe pelo contexto o que o símbolo está dizendo. Às vezes o Apocalipse mesmo fala, é isso. Aí, legal. Né? Os 7 candeeiros. O Apocalipse já diz que se refere às 7 igrejas. Certo? Então, às vezes o próprio texto já dá explicação do significado do símbolo. Se for assim, siga o que está no texto. Se vocês não têm essa referência no próprio Apocalipse, o único lugar seguro para vocês pesquisarem é o Antigo Testamento. Onde que o Antigo Testamento, ou às vezes dependendo da posição no Novo também, mas o Antigo Testamento principalmente, porque João, apesar dele não citar o Antigo Testamento, ele faz alusões, ou seja, ele faz referências, ele faz
Ele usa cenários semelhantes para explicar. Ele vai pegar lá as ideias do Antigo Testamento e vai apresentar, lógico, com nova roupagem, com a sua imaginação também, claro, por que não? Ele vai apresentar lá no Apocalipse com a sua imaginação, mas dentro daquilo que ele já sabe que há no Antigo Testamento. Capítulo 4. O capítulo 4, só esse capítulo aqui, ele está recheado de Daniel 7, de Ezequiel 1 e de Isaías 6. Só esse capítulo. Nós vamos ler várias passagens de Ezequiel 1, você vai encontrar aqui. De Daniel capítulo 7, você vai encontrar aqui. E Isaías capítulo 6, você vai encontrar aqui. Só nesse capítulo. Então, qual é a referência do capítulo 4? Ezequiel 1, fica de lição de casa para vocês, não dá tempo de eu ler esses textos para vocês. Daniel capítulo 7, do versículo 9 em diante. Ezequiel capítulo 1 e Isaías capítulo 6. Esses 3 capítulos, João faz alusão, ele não cita, ele faz alusão só no capítulo 4. É claro que o capítulo 5 também dá sequência a isso. O capítulo 5 tem menos Ezequiel 1, mas Daniel 7 tem bastante lá também. Então os capítulos 4 e 5, tanto que talvez um dos livros mais importantes de Apocalipse vai dizer, né, que é o Bio, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que realmente Daniel 7 é a referência. Porque Daniel 7 ele está tanto no 5 como no 4. Que é uma unidade, tá, gente? O capítulo 4 e o capítulo 5 é uma unidade só. Por isso que eu vou pregar o capítulo 5 no domingo, na ceia. Nós vamos dar sequência, eu vou falar do capítulo 5 no domingo. Mas como que ele começa? Ele começa assim, olha. Depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, lá no capítulo 1, falando comigo como trombeta, disse: suba aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Eu vou falar uma coisa agora aqui mais... Eu vou falar a posição que eu defendo, tá? E ela é defendida por vários estudiosos. Nós não encontramos no Apocalipse absolutamente nada que fale de arrebatamento da igreja. Tá bom? Nada. Zero. O Apocalipse não tem nada, absolutamente nada que fale do arrebatamento da igreja. Ela fala do arrebatamento de João, mas da igreja nada. Até os estudiosos que defendem o arrebatamento da igreja dizem que Apocalipse não tem referência ao arrebatamento da igreja. Isso na minha pesquisa, eu vi pesquisadores que defendem o arrebatamento dizendo isso lá no livro. Não há em Apocalipse nada que a gente possa utilizar para defender o arrebatamento da igreja. O capítulo 4 talvez dê uma pequena ideia. Se a gente forçar um pouquinho o texto, a gente consegue chegar em alguma coisa. Mas quando a gente lê toda a história, todo o capítulo, a gente vê que ele não está falando de arrebatamento de igreja aqui. Está falando de outra coisa. Por exemplo, quando ele diz assim, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O que é o depois dessas coisas? Não depois do período da igreja. É a próxima visão. João não recebeu a visão, o anjo não falou com ele, ele não teve a visão do Cristo glorificado no capítulo 1? Nós estudamos, nós falamos disso em outra pregação. No capítulo 1, João viu o quê? O Cristo glorificado. Depois o Cristo fala com ele, trazendo para ele mensagens para 7 igrejas. Isso nós podemos dizer que é a primeira visão que ele teve. O anjo continua falando com ele e fala assim, olha, agora eu vou te mostrar outras coisas. Depois dessas primeiras coisas que eu te mostrei, eu vou te mostrar coisas depois dessas. Então ele está falando de visão, não está falando de tempo. Então ele vai dizer assim, ó, as coisas que aconteceram depois do período da igreja vai acontecer agora no capítulo 4. Essa seria a defesa do arrebatamento, dizendo assim, olha, passou o período da igreja e agora nós estamos no período do arrebatamento, que é o que acontece depois. Não, gente, não é o tempo, é a visão. São as visões que João teve. Isso é normal em todos os profetas. Os profetas, às vezes, quando falam assim, primeira visão. E as visões que vieram depois dessas primeiras visões. Então, é a segunda visão, é a terceira visão. Então, o que João está vendo aqui é uma segunda coisa que o anjo está mostrando para ele. Certo? Então, João está vendo uma história linear? Não, ele não está vendo uma história linear. Ele está tendo visões de anjos, ele está tendo uma visão
de coisas gloriosas. E o anjo está passando para ele isso daí. E ele está escrevendo aquilo que ele está vendo. E às vezes viu a primeira, viu a segunda. Tá bom? É isso que está acontecendo. Então a sequência do Apocalipse é a sequência de visões e não a sequência de tempo. O Apocalipse não é bem interpretado quando ele é visto em sequência de tempo. Inclusive, quando nós chegarmos nos selos, nas trombetas e nas taças, não dá para a gente ver 21 ações da ira de Deus lá. Fica estranho. A gente vê o mesmo evento e sendo explicado de formas diferentes, trazendo intensidades, intensificações, né, como recursos literários. Então são ciclos de 7. Isso tem a ver com visões também, não tem a ver com tempo. Então, gente, essa dica é importante na hora de interpretar o Apocalipse, tá bom? Então, o Apocalipse não está muito preocupado, ele tem a ideia de tempo lá, mas ele não está muito preocupado de fazer algo linear. Olha, o que está acontecendo aqui vai ser depois dessa, depois dessa, depois dessa, Não, ele não está preocupado com isso, ele nem faz isso. Ele simplesmente se utiliza de recursos literários para explicar as visões que ele está tendo. E aqui, o anjo diz para ele assim: sobe para cá, e eu vou lhe mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. O que vai acontecer depois daquelas visões? Versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Ele é levado à presença do trono de Deus. Ele é levado para ver a majestade de Deus. A palavra trono, a gente perde de vista a quantidade de vezes em que é citado no livro de Apocalipse. E aí ele vai lá, a sala do trono, muita gente, tem até uma música que fala, ele vai lá, a sala do trono de Deus. E ele vê alguém sentado no trono lá. Ele vê alguém. E agora, gente, ao ver alguém sentado no trono, ele vai tentar explicar aquilo que ele consegue perceber do que ele está vendo. E ele diz assim: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. É isso que ele vê. Ou seja, ele vê pedras preciosas, ele vê um brilho como de pedras preciosas. Que é assim que ele consegue explicar. E isso, gente, o que isso nos traz? O que esse símbolo nos traz aqui? Aí a gente tem que olhar pelo contexto. Se ele está enxergando pedras preciosas, ele está vendo brilho só. Só coisas que brilham. Coisas que trazem esplendor. A única explicação, não dá para a gente pegar aqui e falar que a esmeralda é isso, dizer que o jaspe quer dizer isso. Não dá para a gente trazer uma explicação. A única explicação, pelo contexto, é que ele contempla a majestade e a glória de Deus e o esplendor da sua presença. É isso que ele vê. Ele vê algo esplendoroso, ele vê algo grandioso, ele vê algo, né, que, vamos dizer assim, que brilha. Ele vê a majestade de Deus. E a forma que ele consegue explicar essa majestade é com pedras preciosas. A gente sabe que desde o mundo antigo, quem reinava tinha coroa. E quem tinha coroa, tinha pedra preciosa nessa coroa. Eu não sei se vocês já viram quando teve lá a coroação do rei da Inglaterra. Vocês chegaram a ver na TV a coroação do rei da Inglaterra? Quem viu, viu a coroa. Gente, aquela coroa... quem roubar aquilo fica bilionário. Vale bilhões, gente. Vale mais de 1 bilhão aquilo ali. De tanta pedra preciosa que tem ali. E aí fica lá a exposição. Quando você vê, você só vê brilho. Você vai ver toda aquela coisa brilhando. E só sai de lá quando é para coroar o rei. Só sai do lugarzinho que ela está lá quando é para a coroação do rei. Acaba servindo um símbolo da realeza e da grandeza da pessoa que tomou posse daquilo, que utilizou aquilo lá. É isso que João está vendo. O que João está vendo? João está vendo quem reina de verdade. É isso que ele está vendo. E olha que João sabia quem reinava neste mundo. Quem reinava neste mundo era Roma. Ele sabia. Quem reinava era o imperador de Roma. E o imperador de Roma
perseguir os cristãos. Já estava ali um processo de perseguição da igreja. Irmãos, aqueles irmãos que leram isso, lá na época de João, na hora eles entenderam. Na hora eles entenderam isso. João está vendo o verdadeiro governante deste mundo. Deus mostrou para o seu servo quem é que governa, quem é que reina, quem é que tem a última palavra. Quem é que tem a última palavra diante de tudo? É aquele que parece, que tem um aspecto semelhante a jaspe, que tem um aspecto semelhante a sardônio. O arco-íris do capítulo 3, aí sim a gente pode usar Noé. Porque Noé teve arco-íris lá. Talvez a referência mais interessante seria essa. O arco-íris em Noé tinha um símbolo da misericórdia. Deus não iria mais destruir o mundo pelo dilúvio. E o arco-íris foi um símbolo dessa ação bondosa de Deus. Então nós podemos pegar aqui e dizer assim, puxa vida, não, se o arco-íris está aqui, se Deus se apresenta como um arco-íris, Deus ele é bondoso, Deus é misericordioso. Outros textos da Bíblia confirmam isso. Então nós podemos utilizar essa referência, porque essa referência tem na Bíblia, certo? Então se nós vamos usar o arco-íris como uma referência aqui, a única que nós temos é a referência da misericórdia de Deus, que ele tirou lá da história de Noé. O Deus que reina é o Deus que reina com misericórdia. O Deus que reina é o Deus que reina com bondade. O Deus que reina é o Deus que reina por sua graça. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. É isso que ele vê. Então o que ele começa a ver? Um trono e uma pessoa sentada lá, semelhante a jaspe, a sardônio, com esplendor, com brilho, com glória, com majestade. É isso que ele vê. Mas será que é só isso que ele vê? O que mais que ele enxerga lá? Que experiência que ele teve diante de Deus? O que o anjo mostra para o seu servo, para o seu profeta? Diz o seguinte, ao redor, versículo 4, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Olha agora, e agora? O que ele vê? Ele enxerga anciãos, 24 anciãos que estavam ali no trono também. Eles tinham coroas também. Eles estavam vestidos com roupas brancas e eles estavam também diante do trono. Então, no trono não havia solidão. No trono havia comunhão. E quem são esses seres? O que o Apocalipse fala desses 24 anciãos? Ele fala algumas coisas. Primeiro, fala que eles adoram. Só que também falam que eles levam a Deus as orações dos santos. Então, gente, a melhor explicação para vocês agora é que eles são seres angelicais. Tá bom? Eu já ouvi, dentro das leituras que eu fiz, algumas pessoas, homens de Deus, inclusive mulheres de Deus, defendendo que eles representam os santos da igreja. A igreja de Jesus arrebatada, por sinal. Não, gente, não dá para fazer isso. Eles são separados. O Apocalipse, nós vamos chegar lá em alguns textos em que eles e os santos estão separados. Os anciãos é uma coisa e os santos são outras. Eles estão separados. Eles são seres angelicais. Então, os 24 anciãos são anjos. São anjos. Só que são anjos que estão adorando diante de Deus. Por eles estarem adorando diante de Deus, né, eles têm funções sacerdotais, porque eles estão diante do trono. Então eles têm funções sacerdotais. E aí sim, onde que eles se aproximam da igreja? Através da representação. Porque 24, gente, eram 24 turnos de levitas que Davi colocou
Não só com Davi, já no período de Arão já houve também. Então havia 24 turnos de de levitas no templo. 24 turnos de cantores, 24 turnos de pessoas que cuidavam do templo. E aí nós temos 24 anciãos. Há também a ideia de todo o povo de Deus de todos os tempos. Porque nós temos 12 apóstolos e 12 patriarcas. Dá 24. Então eles representam no céu, eles são seres celestiais que representam no céu a igreja de Jesus na terra. Então eles têm ligação com a igreja, sim, mas eles não são a igreja. Eles são representantes celestiais da igreja de Cristo. É isso que João está vendo. Então João está enxergando 24 anciãos que representam a igreja de Jesus de todos os tempos. Irmãos, é por isso que eu sempre vou dizer isso para vocês. Igreja não é só um ajuntamento de pessoas. A igreja, ela é representada no trono de Deus através de anjos. Anjos representam a igreja aqui, os anjos das 7 igrejas, eles são representantes da igreja. E também os anciãos representam a igreja de Jesus diante de Deus. A igreja, ela tem a sua parte aqui, terrena, mas ela também tem a sua parte celestial. Cinco, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso aqui já explicou, os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito, é o Espírito Santo. Tudo é simbólico aqui. Então, os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. Pronto, simples. Falou dos 7 Espíritos de Deus, Apocalipse, está falando do Espírito Santo. Então, olha o que eles observam, que do trono saíam relâmpagos, saíam vozes, saíam trovões, saía um Deus que fala de forma estrondosa. Quando Deus falou com a nação, depois dos 10 mandamentos, quando Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, o povo pede para ouvir a voz dele. E é esse tipo de voz que eles ouvem, trovões, relâmpagos. E o povo não aguenta, fala assim, Moisés, fala para parar, que a gente não consegue ouvir mais isso. Tamanha grandiosidade da voz do Senhor. E a voz que o João ouve é voz de trovão, é voz de relâmpago. É a voz que quando fala, o céu ouve e a terra estremece. Deus quando fala, a terra estremece. Porque a voz dele é a voz de trovão. A voz dele é a voz de relâmpagos. É a melhor forma que João encontrou para explicar. São os maiores símbolos que ele encontra. Tudo isso aqui é simbólico, tá, gente? Não é que quando Deus vai falar vai sair trovão da boca dele, não, tá bom? Não é isso. Isso aqui são símbolos para explicar aquilo que humanamente não se explica. Então, como que a gente explica uma coisa que humanamente não dá para explicar? A gente recorre para os símbolos. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. E aí ele observa lá diante do trono um mar, ele vai observar um mar de vidro, que esse sim é o mais difícil de explicar. Talvez de todos aqui, o mais difícil de explicar é esse. Porque dentro do contexto aqui, o mar, ele de certa forma se aproxima do trono de Deus. Só que o mar, gente, em Apocalipse, aliás, na Bíblia no geral, em alguns lugares, quando ele é usado de forma simbólica, se ele é usado como símbolo, o símbolo do mar sempre é símbolo de caos. Sempre é símbolo de caos. Sempre é símbolo de desobediência. Sempre é isso. Inclusive, você já começa lá no Gênesis, lá do abismo. O abismo é o mar, lá do abismo. Das águas profundas. Que saiu do abismo, e aí o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aquela ideia de mar primevo é uma ideia de caos. Do caos, o Espírito traz ordem. Então, desde o Gênesis, o mar, se ele é utilizado de forma simbólica, claro, não literal, o Mar Vermelho, por exemplo, quando eles atravessaram, era um mar mesmo. Quando ele é usado de forma simbólica, que o Apocalipse tudo é símbolo,
Então não tem um mar lá, não tem um mar lá. O mar é símbolo, é sinal de caos. Para vocês terem uma ideia, lá no capítulo 21, quando fala do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, tem uma frase lá que diz assim: não há mais mar. Se fosse algo literal, qual o problema de ter ou não ter? Não mudava nada. Mas se lá na nova Jerusalém, se lá no novo céu e na nova terra não tem mar, é que de certa forma o mar representa algo que é contrário a Deus. Por isso que não vai ter mais. Então, e aí é simbólico. Então, dentro do contexto simbólico, o mar, ele se refere à oposição, à desobediência de Deus. Nesse contexto aqui, talvez a melhor explicação seria assim: Deus tem nas suas mãos, inclusive, toda a atuação oposta a Ele. Nem a oposição foge do seu controle. Nem a oposição escapa da sua soberania. Nem aquele que se opõe a Deus escapa do seu olhar. Tudo está debaixo do trono de Deus. Inclusive a oposição. Inclusive a desobediência. Inclusive o mal. Nada foge do controle soberano do trono. Aliás, guarda isso que eu vou falar agora. Todo o resto de Apocalipse sai do trono. Todo. Da onde que saem os juízos? Do trono. Vocês vão pegar. Quando vocês entrarem no trono, tudo que acontece em Apocalipse começa lá no trono. Outra dica de interpretação para vocês. Vocês vão ficar fera em Apocalipse. Vocês vão ficar fera. Vocês vão ler Apocalipse com outro olhar depois disso. Com outros olhos. Tudo o que acontece. Por isso que o capítulo 4 ele é central em todo o livro de Apocalipse. Porque ele vai contar, ele vai falar do trono e todo o restante, inclusive os juízos que Deus enviará sobre este mundo, vai surgir lá do trono. É de lá que sairá os juízos. Ou seja, nada foge da mão soberana de Deus. Irmãos, quando você olha para a sua luta, vou falar para você, você quer crescer na fé? Quando você estiver passando por uma luta e você sentir que o seu problema ele é tão grande, leia o capítulo 4 de Apocalipse. Você vai ver quem é grande de verdade. Você vai ver quem é que comanda esse mundo, esse universo. Você vai ver quem é o Deus que você serve. Irmãos, não tem luta maior que esse trono aqui. Não tem problema maior que esse trono aqui. Não tem nada que esse trono não alcance. Olha o que diz. Ele continua dizendo. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia a um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Símbolos. Só símbolo aqui. Tudo simbólico. Então ele observa. O que ele enxerga? Ele enxerga um trono grandioso. Um local de imensa grandiosidade. E diante do trono, seres celestiais, seres angelicais que representam a igreja de Jesus no trono de Deus. Mas aí, será que Deus, ele reina só sobre os seus remidos? Será que ele reina só sobre a igreja? Ou ele reina sobre leão, sobre boi, sobre ser humano ou sobre águia? Vocês observaram que dentro da categoria, todos esses aqui são seres nobres? Quem é o rei da selva que a gente chama? Quem é o animal mais nobre que nós temos lá na selva, entre os selvagens? O leão. Nós somos brasileiros. Vocês tiveram um ano novo. Quem fez churrasco aqui? Gente, qual é o ser mais nobre entre os animais domesticados? O boi, né? Afinal, é deles que sai o nosso churrasco, né? Observem a importância desse ser. Não é isso? Entre os seres domesticados. Pelo menos deveria ser na prática. Quem é o ser mais sábio e mais inteligente desse universo, desse mundo? O ser humano. Pelo menos era para ser. Não é?
E quem é o ser mais veloz, mais sábio, com um olhar mais afiado entre os seres que voam? A águia. Então nós temos aqui a representação de toda a criação de Deus. Todos os seres animados, terrestre, todos os seres animados é representado por esses 4 animais. A igreja nos seus primórdios, lá no seu início, ela fez, é claro, não é isso que está aqui no Apocalipse, mas ela fez uma coisa que eu achei legal, eu gostei, eu confesso que eu achei muito rico e muito artístico. Ela trouxe uma representação dos 4 evangelhos. Como a igreja não foi unânime na sua decisão, se você pegar o Irineu, se você pegar o Orígenes, esses grandes estudiosos do mundo antigo, século II, século III, século IV, eles representavam os evangelhos com esses 4 seres aqui. Eu achei muito legal. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, isso aqui representa os 4 evangelhos, eles vão dizer. Gente, não é isso que o Apocalipse está dizendo, tá? Mas eu estou trazendo para vocês, pelo menos artisticamente ficou legal. Aí ele representava assim, qual é o evangelho de Mateus? O evangelho de Mateus é o leão. Qual é o evangelho de Marcos? O evangelho de Marcos é o boi. E o evangelho de Lucas é o homem. E o evangelho de João, a águia. Só que como eles trocavam, não foram unânimes, acabou dando dificuldade para a gente, né? Então você vai pegar outro, vai dizer que João é o homem, né? Então eles inverteram, eles não tiveram um padrão bem estabelecido lá nos primórdios da igreja. É claro que não é dos evangelhos que está sendo dito aqui. Mas uma coisa que eu achei legal, isso eu confesso que eu gostei, é que eles foram muito artísticos na hora de representar. Então nós temos mosaicos, né? Nós temos desenhos em algumas bíblias, com os 4 evangelhos nessa forma de leão, é coisa linda. Uma hora eu trago para vocês os desenhos, eu coloco aqui para vocês verem. É bonito de ver. E nesse ponto, talvez eles foram melhores que nós. Sabe por quê? Porque a gente sabe que principalmente entre os protestantes, como que nós perdemos da arte? Uma vez eu conversei isso com a Miriam, foi uma fala. E eles não, eles traziam arte mesmo, então eles buscavam trazer arte. E quem lê Apocalipse 4, isso aqui é uma obra de arte. Não deixa de ser um trabalho artístico do profeta que está tendo uma visão. Então, irmão, a arte é de Deus, tá? É por isso que a nossa igreja pode fazer teatro. Quando as irmãs querem dançar, a gente deixa dançar. Porque as artes pertencem a Deus. A igreja de Deus trouxe muitas artes para esse mundo. Depois o mundo tomou para si. A igreja abriu mão, o mundo tomou para si. E fizeram essas artes ridículas que vocês veem aí. Não é isso? Mas nós podemos resgatar isso também. E a igreja de Jesus trazer de volta aquilo que traz beleza. Gente, se a gente não consegue explicar literalmente uma coisa, nada melhor que explicar de forma artística. Nada mais rico, nada mais importante que trazer as artes para explicar. Esse livro aqui é uma peça artística. É uma obra de arte. Não deixa de ser uma obra de arte. Então ele viu isso daí. Os seres viventes. Então qual é a explicação, pastor? Ele viu os seres viventes. Então Deus reina sobre todas as criaturas que há neste mundo. Ele governa, ele tem o trono. Irmãos, eu estou em cima do horário. Vou terminar agora, O primeiro se parecia, vou chegar aqui. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então esses seres estavam diante de Deus, glorificando a Deus. E eu já vou passar para vocês. A atividade mais importante do céu é a adoração ao Deus que reina no trono celestial. A atividade que comanda o céu é a atividade que glorifica a Deus. E agora, guarda isso daqui. Você pode estar passando por luta. Ainda assim você não é o centro da história. Tá? Guarda isso. Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele cuida de você. Mas você não é a coisa mais importante que há nesse mundo. O centro do mundo é o próprio Deus. A coisa mais importante da nossa vida é a glória de Deus, é a majestade de Deus. Então não pensa que o mundo gira em torno de você, porque ele não gira. Nem em torno do pastor.
muito menos em torno do pastor. O mundo não gira em torno de nós. O mundo gira, o centro do universo é Deus. O centro do universo não é o sol, o centro do nosso mundo. Não é a terra, é Deus. O centro do mundo é Deus. Ele é central. Ele é mais importante que tudo. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, olha o que faz os 24 anciãos. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E eles lançam suas coroas diante do trono. Irmão, isso é uma das coisas mais lindas que eu encontro na Bíblia. Porque todo mundo quer ter coroa. A Bíblia fala de coroas. Aguarda o que tens para ninguém tomar tua coroa. Não é assim? A coroa da vida está guardada àqueles que amam a Deus. Deus tem para nós uma coroa de glória. Então, Deus promete para os seus filhos coroas, diademas de vitória, símbolos de que você é um vencedor. Se você perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Está na Bíblia isso. Só que isso não é para te glorificar. Isso não é para te engrandecer. Porque se os 24 anciãos, eles são a representação celestial da igreja de Jesus, se eles são anjos que representam a adoração da igreja em Cristo, a função da igreja é o quê? É pegar suas coroas e depositar ao pé do trono. Coroa é para depositar aos pés do trono. Coroa não é para te engrandecer. Coroa é para adorar. Coroa é para engrandecer aquele que te deu. Se Deus te deu uma coroa, é para a glória dele, não para a sua. É para o louvor do nome dele. Se sinta honrado por ele ter te amado e ter te dado uma coroa. E lembre que você não merecia ela. Se ele te deu, foi porque ele foi gracioso. Então o melhor lugar de colocar coroa é no trono de Deus. O melhor lugar é pegar a coroa, tirar da cabeça e dizer: aqui, Senhor. Se eu usei isso, foi porque o Senhor foi bondoso, foi porque o Senhor foi misericordioso comigo, porque o Senhor é Deus. Irmãos, Deus reina no seu trono. Deus reina no seu trono. E aí eles dizem: tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A igreja foi redimida pelo sangue de Jesus. Todo ser que respira, glorifique o nosso Deus. Seja ela representada pela igreja de Jesus nos 24 anciãos, ou por toda a criação, nos 4 seres viventes. Nós encontramos um trono cheio de adoração, que é adorado, que é reverenciado, onde as pessoas se prostram. Gente, se na presença de um juiz eu tive que sentar direito, na presença de Deus a gente tem que se humilhar, não é? Não é isso? Não é isso? Se na presença de um juiz a gente teve que ter uma postura, na presença de Deus a gente tem que ter reverência. É por isso que a igreja de Jesus, a melhor postura, gente, é de adoração. A melhor postura é de buscar a presença de Deus. A melhor postura é de se concentrar no Deus que cuida de você. Creia, gente. Seja um adorador. Seja um adorador em toda a sua vida, para você contemplar a sala do trono de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue cuidando de você.